Fala pessoal, tudo certo? Turma, hoje então vamos falar aqui sobre indicadores de acidez do solo. Principalmente esses indicadores que a gente encontra nas nossas análises de solo de rotina. Lembrando o seguinte, lá na análise de solo nós vamos ter principalmente três indicadores. A acidez ativa, representada pelo pH, que vem lá na nossa análise, o potencial hidrogeniônico. A acidez trocável, que é representada pelo conteúdo de alumínio 3+, ou alumínio trocável, e a acidez potencial, que é uma determinação feita com o nosso solo numa solução a pH 7, e vai estar englobando aí tanto acidez trocável quanto acidez não trocável. Daí, o seguinte, a acidez ativa ela é representada então pelo potencial hidrogeniônico, que é a concentração de íons H+, que a gente tem lá no solo, e ela vai dar uma ideia do estado de fertilidade do solo, tá ok? Bom, usualmente a gente vai encontrar aí na literatura sendo recomendado valores entre 5,5 e 6 como os valores de pH ótimos para a produção da maioria das plantas cultivadas. Tá? Mas a gente pode encontrar variações desses valores, por exemplo, 5,7 a 6,5, de 6 a 6,5. Isso também vai variar de acordo com a cultura. Bom, o que acontece? Dentro dessa faixa, que seria a faixa ótima, né, a gente tem também aí um grau de disponibilidade do conjunto de nutrientes essenciais para o desenvolvimento de plantas, um grau de disponibilidade ótimo. Tá, ok? Então, dentro dessa faixa aí, a gente vai ter essa disponibilidade desse conjunto de nutrientes sendo otimizada. E, além disso, um ponto de extrema importância é que o conteúdo de alumínio trocável, ou seja, a acidez trocável do solo, ela vai estar sendo insolubilizada, tá, ok? Dentro dessa faixa. Então, para valores acima de 5,5, a gente espera que o conteúdo de alumínio trocável no solo ele seja igual a 0. Daí, pessoal, a acidez trocável ela vai ser representada mais comumente pelo alumínio trocável. Então, quando a gente pega lá a análise de solo, a gente vê o conteúdo de alumínio trocável com um valor diferente de 0, esse valor aí, né, que a gente está ali associado ao alumínio, ao Al3+, é a nossa acidez trocável. Como que ela funciona, pessoal? Então, lá no solo, a gente vai ter as nossas partículas sólidas, minerais ou orgânicas. Essas partículas elas vão ter cargas, que podem ser cargas negativas, cargas positivas. Mas, falando mais precisamente das cargas negativas, é nela onde os cátions do solo vão se ligar. Por exemplo, o cálcio se liga a essas cargas negativas, o magnésio, mas também os componentes da acidez do solo, que vão levar à nossa descrição de acidez do solo, que é o alumínio 3+, e também o hidrogênio, o íon hidrogênio, tá ok? Bom, então, a gente já viu aqui o quê? Que temos a acidez ativa, que vai corresponder à concentração de íons H+, na solução do solo, e a acidez trocável, que representa aí a acidez que acaba sendo ligada à CTC do solo e está passível de ser trocada por outros cátions do solo, tá ok? Bom, e tem essa relação também, né, do pH, tá, do nosso potencial hidrogeniônico com a acidez trocável, o alumínio 3+. Então, para valores menores que 5,5, a gente é esperado que apareça algum valor de alumínio 3+, ali na nossa análise de solo. E esse alumínio 3+, ele pode ser prejudicial em maior ou menor grau, a depender também da espécie de planta. Bom, pessoal, o alumínio 3+, ele vai servir também para que a gente possa fazer o cálculo da CTC efetiva. E o que é a CTC efetiva? A CTC efetiva ela é a quantidade de cargas que a gente tem no solo naquele pH atual que o solo possui. Tá? No potencial hidrogeniônico que o solo possui, atual. Daí, para a gente calcular a CTC efetiva, a gente vai pegar a soma de bases, que é o quê? O cálcio mais a quantidade de magnésio, a quantidade de sódio, a quantidade de potássio, são esses os principais representantes das bases do solo.
juntamente aí com o alumínio 3+, tá? A quantidade de Al3+ que a gente tiver no solo. Daí, turma, então a gente faz o somatório da nossa soma de bases, né, nossa SB, mais o alumínio trocável e obtemos a CTC efetiva. Além disso, com o alumínio trocável e o valor de CTC efetivo, a gente consegue também calcular aí a saturação por alumínio, tá? É um parâmetro importante aí do solo que vai servir, inclusive, para que a gente faça as considerações em momentos quando a gente vai fazer o cálculo da necessidade de corretivo de acidez, por exemplo, utilizando o método da neutralização do alumínio e elevação do cálcio mais magnésio, na versão de 1999. Lá no Calagem App vocês vão ter essa versão, né, desse método, tá ok? E aí a gente vai fazer essa consideração. Qual é a quantidade, melhor dizendo, qual é a saturação por alumínio atual e qual é a saturação por alumínio tolerada pela cultura, que são valores tabelados. Turma, além dessas duas acidez, da acidez ativa, o pH do solo, da acidez trocável, representada principalmente pelo Al3+, só fazendo aqui um lembrete, a acidez trocável é representada pelo Al3+, e também pelo hidrogênio. Os hidrogênios também trocáveis, tá? Porém, a quantidade de hidrogênio trocável ali, né, na nossa CTC, ela é bem diminuta, então ela normalmente é desconsiderada. Então, pessoal, um outro indicador de acidez que a gente tem na nossa análise de solo é a acidez potencial. A acidez potencial ela é uma junção da acidez trocável com a acidez não trocável. E essa acidez potencial ela é normalmente determinada colocando a nossa amostra de solo sob um pH igual a 7. Bom, qual a importância dessa acidez potencial? Principalmente porque ela vai contribuir para que a gente consiga calcular qual é a CTC potencial ou CTC total do solo. Também pode ser chamada de CTC APH7. Bom, para dar uma ilustrada aqui, a CTC total do solo, vamos imaginar que seria esse retângulo, como um valor de CTC total. Bom, essa CTC total ela pode estar ocupada com potássio, com sódio, com cálcio, com magnésio e também, né, com a nossa acidez potencial, hidrogênio mais alumínio, tá? Daí, pessoal, vejam o seguinte, se a gente considerar, né, que essa daqui seria a CTC do solo e cada retângulo desse daqui representaria uma quantidade da CTC do solo sendo ocupada por potássio, sódio, cálcio, magnésio e acidez potencial, nós podemos entender aqui o seguinte, que a maior parte dessa CTC aqui está sendo ocupada pelo hidrogênio mais alumínio, correto? Bom, então quando a gente realiza uma calagem, uma correção de acidez do solo via aplicação de um corretivo de acidez, nós estamos adicionando, melhor dizendo, nós estamos aumentando o pH do solo, procurando aí reduzir a acidez trocável, e também otimizando o fornecimento de nutrientes às plantas, mas também vamos fornecer cálcio, tá? Então, o nosso corretivo de acidez vai ser fonte de cálcio, de magnésio, vai depender aí do corretivo que você estiver utilizando, e esses dois elementos vão acabar, então, ocupando o espaço ou parte do espaço que a acidez potencial estava ocupando inicialmente. Então, a gente tem a acidez potencial ocupando inicialmente aqui uma quantidade maior dos sítios de carga negativa ali do solo, e aí a gente aplica o nosso corretivo de acidez, elevando aí então o que? A nossa saturação por bases, ou a quantidade de bases que vão estar ligadas aí à CTC do solo, tá? Bom, turma, esse daí é o nosso conteúdo de hoje. A gente também está falando desse conteúdo lá no nosso blog, então acessa aí calagenapp.com/blog. Quem tiver com o Calagem App, só dá um cliquezinho lá no menu, lá vai ter um link, né, blog Calagem App, só clicar nele e vocês vão ter acesso ao blog, tá? Vocês vão ter acesso na versão mobile, na versão também aí no seu notebook, beleza? Então é isso, turma, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!